Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui de novo, cá entre elas, cá entre nós, com uma pessoa especialíssima, amiga do meu coração, e inclusive só tá aqui porque é minha amiga, senão acho que ela nem viria. A espontaneidade toma conta aqui. Bom, gente, ela é médica, formada pela Faculdade de Medicina de Juiz de Fora em 2009, com residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Taubaté, pós-graduada em Nutri-Endocrinologia e Longevidade Saudável, pós-graduada em Nutrologia pela Bram, pós-graduada em Ortomolecular pela FAPES e mais um monte de outras coisas, né? Que daí a gente não precisa falar tudo. Porque enquanto as pessoas estão tomando sol, passeando, ela sempre tá lendo. Especialista em medicina preventiva e humanizada. Hoje eu vou bater um papo com a Nathalie Mello. A Nath, querida. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje a gente vai poder bater um papo de verdade, né? De verdade. Sem tempo, assim, aquela coisa tensa que tem 8 minutos pra falar, né? Porque eu chamei ela pra falar no Francamente Carol, que foi muito bacana a entrevista, mas foi uma entrevista um pouco mais técnica. 4 minutos. 4 minutos? Imagina, gente, eu falo, 4 minutos é o tempo de se apresentar quase. Eu tive que falar em... Mas, Nath, que delícia ter você aqui. De verdade, você sabe que você mora no meu coração. Mas antes, eu esqueço. Eu preciso agradecer os apoiadores. A Simple Nutri trouxe umas comidinhas que eu sei que você também, né? É fitness. Feito com Amor Brigadeiros, Amendoá Biscoitos e Gaudi Acessórios, que já deu um presentinho pra você. E eu queria também pedir para que vocês curtam o nosso canal do YouTube e plataformas... Essa parte do Maurício. Vai, Maurício. Não. Do YouTube, Apple Podcast, Amazon Music e Spotify. Spotify, isso aí. Nath, querida, como que você decidiu ser médica? Nasceu querendo ser médica ou foi uma coisa que você foi querendo ao longo da vida? Não, eu nunca quis, né? Na minha família não tem nenhum médico. Eu fui a primeira médica da família. E eu queria ser oceanógrafa. Oceanógrafa? Eu sou do mar, né? Você ama, isso eu já sei. Eu gosto muito. E sempre gostou? A vida inteira, desde criança. Minha mãe falava que se deixava, eu ficava com uns vermes até na barriga lá no mar, entendeu? Jura? Tipo, não ia ficar, comia areia e mas tava você tudo certo. Não nasceu no litoral? Não, mas desde, 3 meses de vida eu frequento Ubatuba. Ah, tá. Então, eu falo que é o meu quintal lá. Você sempre gostou, né? Até hoje você vai bastante pra lá, né, Nath? Muito, é minha calma. Então, me conta um pouco da sua família, a sua estrutura familiar, desde a infância. Como é que foi a sua infância? Foi uma infância difícil? Foi uma infância fácil? Como é que foi uma infância boa. Foi muito boa. Meu pai e minha mãe, eles casaram, foram um pouco precoce, eu diria. E eu já passei da fase. Eu acho que teve uns extremos naquela casa. Ela casou com 17 anos, né? Engravidou do meu pai. E você é a primeira filha? Eu sou a primeira filha. E aí, eles nem tiveram terceiro colegial, nada. Meu pai mexia com loja de roupa. Uhum. E aí, eles foram morar em Cachoeira Paulista, porque a família da minha mãe é de lá. E aí, eu nasci, né? Daí você nasceu lá, com a sua mãe com 17. Em Cachoeira Paulista, né, gente? O que faz em Cachoeira Paulista? O que faz? Conta. O que você fez em Cachoeira Paulista? Nada. Estudou? Nem estudei. Porque quando nem deu estudou? 15 anos, meu pai já me tirou pra estudar nas cidades mais próximas. Porque é muito pequenininho mesmo. Cachoeira é o quê? Perto de Cruzeiro, né? A Lorena é Cachoeira ali. Agora deve ter 30 mil. Mas na na época devia ter 10. Mais ou menos isso, um bairro. E aí, eu fui estudar fora, mas querendo ser oceanógrafa. Você foi estudar onde daí? Eu fui estudar em Lorena e depois em Guará, no Fênix, no Ângulo. Ah, tá. Daí você estudou na ideia de fazer oceanografia. Isso. Tipo, ninguém nem sabia o que era, né? Que até hoje é uma profissão, assim, que é difícil de ouvir, né? Imagine lá naquela época. O quê? Estudar o oceano? Eu estudar o oceano. Mergulhar com os golfinhos. Eu só gravava isso, tá? Quando eu era menor. Você queria mergulhar com os golfinhos. A outra parte do oceano eu pulei na faculdade. Mas você fez? Não fiz. Ah, tá. Então você foi com a ideia, estudou, e aí? O que aconteceu? Não, aí quando eu tinha 17 anos, eu fui para um aniversário com os amigos meus. Porque quando eu tava no terceiro colegial, eu já vim estudar em São José. Eu e meu irmão. E aí, já vim estudar pra passar em faculdade. É você e seu irmão só? Não, são 3. São 3. É eu, o Diego e o Luigi. Você é a única menina? Sou. E a mais velha? Isso. E aí, quando eu voltei de uma festa de Guará, tava com um casal de amigos atrás e um amigo do lado, o carro capotou. Você estava dirigindo? Não, esse amigo meu de São José que estava dirigindo. A curva da entrada de Cachoeira a gente chama de cotovelo. E aí, na hora que a caminhonete virou,
Essa parte é muito legal da história. A caminhonete virou, meu pai e minha mãe, eles eram presidente do clube literário de Cachoeira. E eles sempre gostaram de festa, o oposto de mim. Eu acho que foi um trauma até. Porque você não gosta. Não gosto. E eles se fantasiavam pra ir nas festas, Carol. Pra quê, né, gente? Então, até hoje eu não entendi aquelas fantasias. Várias fantasias. Várias fantasias. E esse dia tava acontecendo um baile, a fantasia em Cachoeira, que eles estavam dando. E ela tava vestida de bruxa e ele de Gasparzinho. Aí, na hora que aconteceu esse acidente, foi 1º de setembro. O carro capotou e ficou muito tempo ali. Nesse cotovelo. Nesse cotovelo. E a única mesmo que se acidentou grave fui eu. Porque o cinto... Você tava do lado? Eu tava do lado do passageiro. Eu carona, né? Não atrás. Tá. Tinha um casal atrás. O cinto, ele meio que me segurou, que aí a gente fala que faz um efeito chicote, né? Então você vai e volta muito rápido, e aí eu fraturei 3 vértebras da coluna. Ah, tá. Que é a L3, a L4 e a S1. E aí, quando eu fraturei, eles já falaram que iam ter que tirar o banco mesmo pra eu me tirar dali. Porque Mas você tava acordada? Tava, eu fiquei o tempo inteiro acordada. Você lembra de tudo? De tudo, de detalhes. Sério, Nath? De detalhes. Quanto tempo faz isso? Eu tinha 17, eu vou fazer 39, vai fazer 12 anos. E você lembra de tudo como se fosse ontem? Como se fosse ontem. Do barulho. Ai, gente, de tudo. Que trauma, né? Mas eu não fiquei muito. Eu acho que as pessoas que estavam ao meu redor ficaram mais traumatizadas que eu. É louco isso, e você tem né? relacionamento com o pessoal que tava junto até hoje? Com o motorista, não, que tava no carro. Depois teve muitos problemas isso até. E mais com o casal que tava atrás até hoje. Porque ela era amiga minha da cidade, em Cachoeira Paulista. E o motorista era seu amigo na época? Era meu amigo de São José. Mas era amigão ou era um conhecido que você pegou carona? Não. Ele tava dirigindo o carro do meu pai. Ah, era o carro do seu pai. A gente queria ir pra festa de uma amiga em Guará e tava acontecendo essa festa fantasia em Cachoeira. Ah. E aí eu pedi o carro dele emprestado, do meu pai, e ele falou, você não tem idade pra dirigir. Você eu tinha 17 e ele tinha 19. Ah, daí o amigo foi. E aí na hora de... A gente também fazia bastante essas isso. coisas, né? Essas coisas que hoje a gente sabe que não é legal, né? Não se deve fazer. Mas com 17 a gente é corajoso. Né? Aí virou o carro, capotou, e aí me tiraram do carro e tinha que comunicar meu pai e minha mãe, né? Aí imagina parar uma festa, um baile, que estão todas as pessoas fantasiadas. Onde tem o Gasparzinho e a bruxa. Que são os presidentes, no caso. Do clube. E falar que aconteceu um acidente na entrada da cidade. O que aconteceu com a festa? Todos foram pra onde? Pro acidente. Pro acidente, né? Então, assim, meu pai não conseguia se aproximar de mim, né? Mas minha mãe... ele sabia que era você? Sabia, avisaram. Aí parou a festa, era tipo 1h30 da manhã, e foi todo mundo pra rotatória da entrada da cidade. E já estava cercado com a polícia. Então, você imagina as fotos do momento. Não, a polícia não deixou meu pai entrar, porque achava que era uma piada. Mas, gente... Ele falava que era meu pai. Não, hoje a gente dá risada, mas coitado, deve ter sofrido, né? Não entraram, ele, sua mãe. Minha mãe, porque cada hora aparecia uma fantasia pedindo pra polícia pra deixar eu entrar. E daí você ficou lá sozinha? Fiquei lá sozinha, até ser transferida pra Guará. Meu pai e a mãe só foram me encostar mesmo quando eu tava no hospital já de Guará, ali no Frei Galvão. E eles já estavam só com a maquiagem, né? Já tinham trocado de roupa rapidamente. Que desespero. Mas aí você tava acordada? Acordada. Eu lembro de eu falando pro cara da ambulância, desses SAMUs, né, que tem na Dutra, preciso de um chiclete, tô com gosto de bafo, pelo amor de Deus. Ele falou, não é a hora de ter bafo, nem chiclete. Você tinha bebido, Nath, esse dia? Não, Nada, ainda 17 anos, né? Ah, mas tem gente, né, agora, que com 14... essa geração, a nossa nem não tanto, tinha, exatamente. né, é verdade. E aí você foi pro hospital, e aí... Quais foram as consequências? Aí foi dado como paraplégica, né? Eles falaram que precisaria de uma cirurgia de urgência por um período de 12, 14 horas. E aí meu suposto tio, tão amigo do meu pai, que é considerado tio de família, assim, ele é médico, mas não é da família, nada. Ele falou, vamos tentar em São Paulo uma segunda opinião. E aí em São Paulo... E falaram pra você? Falaram, mas eu não sei o que aconteceu comigo, tá? Porque eu tava tudo certo. Se ficasse, você tava tranquila. Então, talvez eu não tivesse tanta noção. Eu acho que você não tinha. Mas com 17 dá pra ter um pouco, né? Não, mas não na hora que a pessoa fala. Você não tem muita noção. Cai uma ficha da consequência, do que pode acontecer. Você tá muito anestesiada com a situação. O cinto chegou a me cortar inteiro, prótese de silicone e tudo. Então, imagina a pancada que não foi. E tinha sangue? Tinha sangue, tudo. Ai, que horror, né, Nath? Cortaram roupa, tudo assim, correndo, né, pra tirar. Aquelas coisas de você filme. lembrar de tudo. Eu gostei disso, né? Por isso que eu decidi medicina.
Achei muito legal. Então foi isso que mudou a sua vida, literalmente, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Mas aí você ficou quanto tempo internada? Como é que foi sua recuperação? Então, aí eu fui pra Guará, e aí foi dado. E aí, quando eu fui pra São Paulo pra escutar uma segunda opinião, o médico falou, se a gente colocar ela numa mesa de cirurgia agora, pode ser que realmente não tenha uma lesão muito grave e se torne uma lesão muito grave. E aí, realmente, nunca mais ela volte a andar. Mas existe uma segunda, que é eu ficar 8 meses sem se movimentar. Com colete, deitada e colete no pescoço, tudo. Aí minha mãe falou, vou tentar. Não vou operá-la. Ah, porque se operasse, poderia na hora que abrir dar um BO. Os exames, eles estavam... eu não tenho essas vértebras, né? Então, ela tava tipo um pozinho. Então, você não tem? Não, ela virou hoje um calo ósseo. Eu me chamo de dinossauro às vezes. Depois eu mostro pra você. Em particular, tá, gente? Essa parte não precisa ser uma coisa pra todo mundo. Ninguém percebe. Não, ninguém percebe. Mas quando coloca você senta assim... Não, mesmo em postura assim, você vê que ficou um calo ósseo muito grande. Ah, então daí o médico falou pra você ficar... Ele falou, tenta. Só 8 meses, né? Pouco tempo. Inclusive, imóvel. Imóvel. E aí meu pai e minha mãe falaram, a gente vai tentar. E eles, como é que foi essa abordagem com você? Eu falei, tá bom. Nada de questionamento. Não, nada. Não tem o que fazer, né, gente? Você vai fazer o quê? Não tive nada de questionamento. Meu pai e a mãe, eles ficaram bem desorientados. Eu acho que isso era nítido. Não sei se isso me fez também dar uma segurada na onda. Tipo, você mais um... Já basta o que eles estão vivendo pra eu ser ainda mais um... Aí você colocou que você tinha que ser forte, que isso é até hoje, né? Eu acho que a gente se veste uma armadura muito nova, né? E mantém ela depois. Pela necessidade, né? Pela necessidade. E aí eu lembro que eu fui pra UTI, fiquei pouco tempo. E aí depois meu pai montou meio que uma mini UTI na minha casa. Pra eu não precisar ficar 8 meses num hospital. Senão você teria que ficar. Não teria que ficar. E eu ficava lá em casa com colete. Mas então era aqueles coletes que... Do pescoço até o início aqui da cintura. E ele saía? Ele saía, mas só abria assim, eu não podia virar, né? Eu fui virar só com 4 meses. Então, tive escara, tudo. Eu não podia virar de lado. E é muito doido isso, porque hoje, na hora que eu te falar, deita hoje na sua cama pra dormir e tenta ficar 10 minutos sem virar. Você não consegue. Faça isso. Não fico. Não fica. Porque daí se fala não, aí que a gente quer virar. Exato. É insuportável, entendeu? Hoje eu não consigo mais, só durmo de lado, né? Mas talvez por um trauma desse, né? Porque eu fiquei olhando muito tempo o teto, né? Não, 8 meses. 8 meses. E como é que foi pra você aos 17 anos, que é uma adolescente, né? Tá na juventude, todo mundo com a vida normal e você parou a vida? Parei. Mas a escola, como é que foi essa questão? Eu já tinha terminado o terceiro, né, colegial, né? Praticamente faltava 2 meses. Então, eles dão como terminado. Não tive essa formatura de terceiro colegial, como todo mundo teve. Aí os amigos iam visitar você? Iam me visitar. Aí eu fiz 18 anos na cama, meu pai deu a maior festa lá em casa, menino. O povo ficou tudo bêbado. Sério? E eu lá com soro, assim, colocaram uma camisola em mim com fralda, porque eu usava fralda, né? Sério, Nath? Você usava fralda? Eu usava fralda. Isso é muito difícil, né? Porque a gente se adapta, depois que a gente aprende a fazer do jeito que não é o certo, mas é o que foi ensinado pra gente. Depois, quando você coloca uma fralda, não tinha outro jeito. Eu usava fralda, eu usava fralda. Porque você não tinha... Não movia. Mas você tinha controle do esfíncter ou perdeu também? Não, no começo eu perdi. Foi muito difícil no começo. É muito difícil falar hora de ir no banheiro e coloca uma fralda em você. Aí você fala, gente, mas cadê um buraco que sempre foi? Que coisa, né, gente? Você não consegue, né? Então, você conhece a fundo exatamente porque você viveu muitas coisas que a medicina sabe explicar, né? Sim. E aí, você ficou esses 8 meses sempre na dúvida de se você iria ou não voltar a andar. Eu tinha uma convicção muito certa, viu, Oká? Eu tinha certeza absoluta. Meu pai e minha mãe falavam que era uma coisa até meio que surreal. E quando eu falava isso, eles meio que fingiam que tava tudo bem, mas saíam do quarto com o olho cheio de lágrima. Tipo assim... Isso ficou muito na minha cabeça. Tipo, acho que eles falavam, tadinha. E muitas vezes, no começo, meu pai apertava os dedos do meu pé assim. E aí ele via que eu não respondia, ele não conseguia ficar no ambiente. Ah, entendi. Mas eu tinha certeza absoluta. Tanto eu planejava as roupas, sabe? Que quando eu saísse, eu ia andar. Porque eu achava que eu ia sair, eu ia andar, sabe? Com os looks, assim. Eu achava que ia ser assim, entendeu? Tipo, amanhã você já pode sair andando. Exato, eu achava. Gente, mas 17 anos, Nath. E eu acho que até um adulto, até a gente, se acontecer... A gente não tem noção de como é uma recuperação. Não. Porque depois que tira o colete, aí você passou por toda a recuperação de fisioterapia. Então, primeiro eu tive muita dificuldade em virar. Porque eu tinha que virar em bloco, né? Então, eram várias pessoas que me viravam. E a dependência das pessoas, né? 100%. 100%. Eu tenho uma amiga até hoje, a Adriana,
E que ela largou a faculdade de odonto pra ir cuidar de mim, porque eu era crica com as enfermeiras, né? Não gostava delas. Tinha implicância delas. E aí ela... E a sua amiga? Ela largou a odonto e ficou lá em casa 1 ano cuidando de mim. Que linda, né? E é sua amiga até hoje? Até hoje. Não dá pra não ser, né, gente? E hoje é difícil isso, né? Bem difícil isso. Imagina separar a sua vida Não, e ela era muito jovem, ela tinha o quê? A mesma idade que eu. Então, pra parar a vida e cuidar, a mãe apoiar, né? Também. Porque tem a mãe que fala, não, você vai fazer isso e tal. Então, teve todo um contexto ali. Um contexto da família. E quando eu queria entender, né, o que tinha acontecido comigo. Aí meu pai instalou uma televisão no teto do meu quarto. Aí eu comecei a estudar pra cursinho ali já, pra medicina. Que você sempre foi muito focada? Ou não? Nessa época você não era tanto? Sempre fui. Sempre foi. Nunca tive problema em escola, nunca tive recuperação, sempre. Mas até ali era oceanografia. Era. Olha, gente. Era. Aí quando eu voltei a andar, enfim, foi o período de virar para um lado e para o outro. Quanto tempo levou isso, Nath? 8 paralisada, depois o quê? Mais uns 6 meses para recuperação total, porque aí vai para um andador, né? E aí, tipo, a gente esquece como é que anda cá. Gente. E a gente esquece como é que anda. Que babado, não? E você fala, hoje é impossível esquecer como é que eu respiro. Você esquece. Te coloca numa máscara no tubo, você não volta facilmente. E esquece como anda. O ser humano é adaptável, né? A tudo. A tudo. A tudo. E por isso hoje as pessoas estão tão doentes também. Porque elas entraram numa zona de conforto que é muito mais fácil se adaptar com isso. Do que lutar pra... Do que lutar, entendeu? É muito mais fácil hoje ficar numa arquibancada do que numa arena. É verdade. Na arquibancada ninguém te ataca. Na arena todo mundo... sentadinha. Exatamente. Então, muito convicção de uma pessoa querer. E eu queria muito, muito. E eu achava que ia ser um arraso. Meu pai é dono de posto de gasolina. E chegavam no posto para abastecer e falavam, tadinha, sua filha ficou tetraplégica, né? Imagina escutar isso de todo carro que para numa cidade pequena onde todo mundo se conhece. Não, e esse tadinha, né? Essa palavra, tadinha. Dó é uma das coisas que a gente não deve ter, triste, né? É muito né? triste. Né? E outro, quem é digno de dó, né? Pra gente falar isso do próximo. Não, e o coitada, né? Você sabe que o coitada vem do verbo coitar. E vem acabou de se ferrar, literalmente. Exato. O coito. Acabou. Sim. Então, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, até numa palestra que me explicaram o que é o coitada. Sim. E é uma palavra, eu pelo menos detesto que tenham dó de mim. Eu também. Eu Acho falo, pode ter péssimo. raiva, tudo, mas não tem dó, não. Não tenha dó, não, porque a gente tá ali pra isso, né? Vamos tirar aprendizado disso, porque se a gente ficar com dó da gente, ele nem começa. Exatamente. E aí você ficou nesse processo. Aí fui pro andador, voltei a andar e falei, vou prestar medicina. Nisso, meu irmão entrou em biomedicina, na Federal. E aí a gente fez trote, lá em casa tudo, eu no andador ainda, né? Porque assim, da privada do tomar banho pro andador foram assim, os impactos da minha vida, entendeu? Pra nunca mais parar num semáforo e falar, nossa, freio o carro, tadinho desse paraplégico. Às vezes é muito mais tadinho de quem tá dirigindo, de quem realmente tá sentado ali. Porque a pessoa ela tá muito mais evoluída e ela sabe de tanto mais coisa do que fica hipócrita o cara que tá falando isso dentro de um carro, entendeu? É verdade. Porque ele não tem noção. Eles colocam como superior, né? Porque a gente sempre fala que imagina, mas não tem como imaginar o que você não passou. Não passou. Não tem como. Não tem mesmo. Não tem como. Eu até, às vezes, quando tem pessoas assim que perderam um filho, eu falo assim, eu não imagino o que você tá passando. Porque a gente não imagina. Só imagina quem já passou. Quem já passou. Que daí você tem a empatia pra dizer assim, eu já passei por isso e realmente é isso. Sim. E mesmo assim, cada um passa de um jeito, né, Nath? Sim. E quais foram os sentimentos maiores que vieram pra você nessa fase? Eu precisava primeiro que eu tava desesperado pra ter conhecimento. Já aconteceu tanta coisa na minha vida, assim, que eu falo que, tipo, Deus colocou e falou, você vai ter isso pra você saber lidar com pessoas, entendeu? Com isso. Então, foram muitas coisas, e isso eu tinha como um aprendizado. Tipo, na hora que eu chorava pra fazer xixi, as pessoas achavam que eu tinha ficado com um problema na cabeça, né? Porque elas não tinham noção do que era fazer uma fralda 8 meses. Você chorava de emoção, né? Exato. Pequenas vitórias. Sim. É porque se passa a valorizar as pequenas vitórias, que são grandes vitórias pra você, né? Pra gente de fora, ela conseguiu fazer tipo, lavar o cabelo. Imagina só paninho. Imagina 8 meses. Jesus. Dread, né? Bob Marley. Que Total. coisa, né? Não tem como. E você tem fotos dessa época? Muitas poucas. Minha mãe não gostava. Eu tinha uma maca, que é a que eu ficava deitada, que no meu aniversário de 18 anos, todas as pessoas que estiveram lá, eu pedi pra assiná-la. Essa maca tá lá em casa ainda. A maca? A maca. Que coisa, né, gente? Mas a história de superação total. E depois tiveram outras superações, né? Tiveram.
Então tá, vamos às superações. Então, eu sou curiosa, né? Então eu não sei que o povo de casa, quem tá ouvindo também vai ficar. Vai falar assim, tomara que a Carol pergunte isso. Daí você ficou esse tempo todo, aí você começou a estudar. Eu já estudava, né? Estudava na cama. Aí eu fui pro cursinho em São Paulo. E aí eu passei em medicina. Primeiro eu entrei em medicina em Nova Iguaçu. Aí eu lembro que meu pai foi, né? Pra cidade, né? Cachoeira, eu falo. Porque, tipo, as pessoas estavam dando coitadinha dela. E ela entrou em medicina. Mas aí eu não consegui ficar em Nova Iguaçu, tinha medo de tiros. E é bem pesado mesmo. Uhum. Aí eu saí, voltei pra São Paulo, fiz mais 2 meses. Aí eu entrei em Caratinga e em Juiz de Fora. Aí você foi fazer em Juiz de Fora. Eu fui fazer em Caratinga. Aí eu fiz 2 meses em Caratinga, não curti muito, transferi. Aí não tentei de novo, entendeu? Já transferi direto os períodos. Aí daí na faculdade você já tava normal? Já tava normal. Normal assim, eu fiquei 7 anos sem poder fazer exercício físico, né? Só em fisioterapia e pilates. A faculdade inteira minha foi fisioterapia e pilates. Eles falavam, você nunca mais vai poder correr. Você nunca mais vai poder pegar peso forte. Nada que tenha impacto, tipo saltar de paraquedas, fazer wake, snow. Você quase não faz, né? Exato. Eu falei, não, isso aí é o que eu vou fazer, né? Então, mas essa sua cabeça, essa sua forma de pensar, esse mindset de acreditar em você, sempre foi assim? Vem de alguém? Você acha que tem a ver com a criação que você teve? Porque não é todo mundo que lida com as questões, com os obstáculos que a vida nos prega, assim como você lidou, né? Tirar daquilo um aprendizado, por mais difícil que seja. O que você acha que se atribui aqui? Eu acho que bem criação. Meu pai e minha mãe são bem assim, sabe? Até pelo histórico de vida deles, que vieram muito de baixo. Então, tipo, nunca teve sobrenome na família, Entendi. sabe? Nunca teve o cara é rico. Nunca existiu isso. Minha mãe vendia pano de prato na rua. E meu pai vendia roupa. Então, assim, pra ele construir um posto, ele pediu dinheiro emprestado no banco. E aí, tipo, ter uma médica na família, pra eles já era... E seu irmão tava na biomedicina nessa época? Na biomedicina. Mas aí, na hora que eu entrei em medicina, ele falou, vou fazer medicina também. E ele fez? Fez, ele é médico. Hoje é chefe do Frei Galvão até. Que legal. Ele entrou depois de mim. E o outro irmão? Ele é empresário. Hoje ele continua com os postos de gasolina do meu pai. Do seu pai, Isso. entendi. Então, daí você entrou na faculdade e daí lá você quis fazer ginecologia e obstetrícia? Não, eu entrei na faculdade e no começo é difícil você saber, né? O que você quer, sabe. tudo. Aí você quer um monte de coisa, Às vezes né? com 40 a gente não sabe direito, né? Muda de ideia. Tipo eu. Enquanto os cavalos resolvem trabalhar com eles aos 40. Eu ia falar isso, mas eu fiquei quieta. Falei, meio parecido um pouco com você. O que será, né? Você vê, nunca é tarde, bem. Nunca é tarde. Não queria ginecologia. Queria fazer otorrino. Ah, você queria fazer otorrino? Otorrino. Aí, depois que eu participei de um parto normal, aí eu falei, acho que eu quero fazer ginecologia. Sério? Eu decidi, tipo, 3 meses antes de prestar as provas de residência. Aí você fez a medicina e obstetrícia. A medicina. Ginecologia e obstetrícia. Isso. E ficou na ginecologia quanto tempo? Então, eu fiz ginecologia no Rio, primeiro, né? Santa Casa do Rio de Janeiro. Aí eu tava feliz da vida, né? Lá no Leblon, o RU. Aí fui testar a prova aqui da prefeitura do Hospital Escola, passei. Jurava que eu não ia passar. Queria ter ficado lá naquela época. Muito mais legal do que voltar pra roça. Tava o pica-pau amarelo, né? Eu lembro que eu parava no Leblon e falava, gente, o que eu vou fazer lá? Eu não conheço ninguém, não tenho uma amiga, uma pessoa da família em Taubaté. O que eu vou fazer em Taubaté? Mas pelo menos é perto de... Aí meu pai falava, eu vou economizar. Claro. Porque bancar o seu no Rio eu não tô tendo condições. E residência, você ganha uma bolsa muito baixa, né? Nem dá pra se sustentar, né? Não, ainda mais no Rio de Janeiro. Aí eu vim mais por isso, entendeu? Aí você fez a residência aqui. No Hospital Escola, daqui de Taubaté. E terminei aqui. E ficou trabalhando quanto tempo como ginecologista? Eu fiquei uns 7 anos na ginecologia obstetrícia. Mas você teve consultório Tive consultório de ginecologia. Fiz muito parto, né? Trabalhava no hospital regional e no Santa Casa de Pinda. Mas e aí, o que aconteceu da sua virada que você Quando resolveu? eu tava no 3º ano de residência, já pra terminar, falei, agora eu termino, né? Falta 5 meses pra terminar. Não tava batendo muito mais com meus propósitos ali. Parece que as minhas pacientes voltavam pior. Eu falei, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Elas não voltavam nunca bem. Porque depois da maternidade também a pessoa dá uma caída, né? Chega acabada no ginecologista e fala que eu não tô aguentando, o que eu faço da minha vida com essa criança? Então...
Bem isso. Mas é verdade, eu tenho 2 filhos, gente, não dá pra dizer. Pra mim, faz-se uma propaganda enganosa da maternidade. Sim. Porque não tem nada de... É lindo, é um amor infinito, realmente, gente. Mas acaba com a mulher, ponto final. Sim. Depois a gente até se recupera, mas ali naquele momento, não tem o que falar. Eu falo por mim, eu fiquei acabada. Não, mas não era nem só na obstetrícia, né? Na gineco também. Ela ia lá buscar alguma coisa, tipo, libido, entendeu? Massa, magra, mancha no rosto. Aí eu dava alguma coisa pra ela, porque eu era direcionada a isso na faculdade. E na faculdade de medicina é complicado, porque assim, é muita matéria. Dificilmente a pessoa vai chegar em casa e vai falar, acho que esse professor estava errado. Vou estudar além do que ele me falou. É muito difícil acontecer isso. A gente não tem nem maturidade pra isso, né? É muito difícil acontecer isso em todas as profissões. A gente já pensa, se ele tá lá falando, pô, ele é o cara. Ele é o mestre, né? Então eu vou seguir o que ele tá falando. Mas aí vai seguindo assim, né? Um pouquinho meio que fechado a cabeça. Aí eu peguei e falei que não tava concordando. Aí eu procurei na internet. Falei, medicina de plantas. Eu colocava assim, hippie loucos, era o que eu procurava, entendeu? Porque era uma coisa, tipo, bem natureba que eu queria seguir. Entendi. Aí eu achei a nutriendocrinologia, que foi a minha primeira pós. Mas você achou, então, Google? Google, e tanto foi a primeira turma, não existia. A primeira turma do Laí. Você foi a primeira turma. A primeira turma dele, daqui. E que ele vai totalmente contra a medicina tradicional. Não é contra, não existe certo e errado em nenhuma medicina. Existe a linha que a pessoa se enquadra. Existem pessoas que vão chegar pra você e vão falar que vivem de óleo essencial. Existem pessoas que vão falar que vivem de ayahuasca. Existem pessoas que vão falar que vivem de remédios. E que ela não consegue dormir sem um. E ok, é uma opção dela. Contanto que ela saiba o risco que ela corre. As consequências. Exato. Que é o que não é passado pra população. Entendi. Porque hoje, né, Nath, você além de... Hoje, como é que tá a sua vida hoje, pra quem não te conhece? Você fez a gineco, daí você foi fazer a pós do Laí, e aí o que você foi fazer da sua vida? Aí eu fiz as outras pós-graduações, né? Outras todas, e hoje eu conheço a sua história, mas conta pro pessoal que não sabe ainda. Não, hoje eu exerço uma medicina que é a medicina preventiva, né? Que é na qual eu quero que a pessoa vá em mim pra não precisar de mim, entendeu? Que ela vá lá uma vez e não precise mais de ninguém. E que vê as pessoas como um todo, né? Desmembranou muito o curso de medicina no Brasil. Você vê que você vai num médico do olho direito, ele é especialista na retina do esquerdo. Tá nesse nível. Né? Então tá muito desmembranado. E nenhum médico vai falar igual ao outro. Nenhum. Não tem como. Você tem que confiar em um e ir, né? Cadê aquele médico da família que tratava a tuberculose e fazia o parto? Não tem mais. Nem o telefone é dado mais. Nem acesso a eles a gente tem mais. Não mesmo. Isso foi perdido, mas é a saúde da pessoa. E isso foi tão perdido que tornou as pessoas a se adaptarem a uma coisa que não é normal, mas é comum. É mais ou menos o que aconteceu com você, que você se adaptou, né? O ser humano se adapta a tudo. Ele se adapta a até a não ter acesso. Mas uma coisa é se adaptar a uma coisa que você vai mudar. Obrigatório, né? Outra coisa é se adaptar a uma coisa que para as pessoas é normal, mas não é que é o normal, entende? É que tá comum. É diferente. Muito mais, né? Hoje é muito mais comum o médico que não tem... Que é inacessível do que o médico acessível. E fato de questionamento, né? Poxa, conhecimento tá aí pra todo mundo, né? Não, hoje a gente mais fácil esse acesso, muito mais né? fácil. Não tem mais tanto ignorante, né? Sim. Que tem rede social. E como é que é a sua rede social? Você tem aí muitos e muitos seguidores... Tem muitos ataques, como é que... Eu acompanho você, né? Eu sei que... Hoje agora tá diminuindo, você acredita? Porque tive uma época que Jesus amado. Eu tive uns 2 anos que até meu carro riscaram, você acredita? Quando eu tinha o outro carro lá preto, desenharam no carro. Desenharam o quê? Mais a parte de política, porque eu fiz um posicionamento na rede social que eu nunca mais vou repetir isso na vida. Não vale a pena. E aí me mandaram no inbox, desce lá e vê seu carro, me xingando de um monte de coisa. Que horror, não, gente? Tava escrito com uma chave no carro. Quanto ódio no coração. E hoje, os ataques vinham mais por quê? Por causa dessa medicina que você... No começo tive muito problema com colegas, né? Mas acredito que é muito mais fácil você julgar e atacar uma coisa que você não conhece. Então, assim, em vez de você falar... é muito mais interessante eu virar pra você... Poxa, Carol, eu não conheço sobre isso. Eu vou procurar saber. Ou me conta. Ou então, tipo, se ela conhece... Aí decide você em qual linha você vai seguir do que falar mal e atacar. Porque é muito mais cômodo, né? O ataque hoje em dia. Melhor defesa é o ataque, né? E no começo era muitos problemas com o colega. Hoje calmou muito já.
Tá e processos, essas coisas? Muitos processos. Já fui parar naquele Conselho Federal de Medicina lá. Jesus amado. E só por colega. Eu nunca fui denunciada por uma paciente. Eu nunca tive problemas nem na obstetrícia, que era a que mais dá dor de cabeça, né? Mais que a cirurgia plástica, né, hoje. Ah, é? Obstetrícia? Mais que a cirurgia plástica. Por causa de erros? Não por causa de erro, porque assim, perde o bebê. A mãe vai culpar alguém. A família vai ter que culpar alguém. Mesmo que não tenha culpa ninguém. A pessoa errou no parto. Alguém errou. Então, e o ser humano é passível de erros, né, Exatamente. gente? Ninguém é... Nem Jesus Cristo agradou todos que dirá o médico, né? Sim. E daí, então, hoje você trabalha com essa medicina preventiva. E qual que é o seu público maior? De sexo, que você diz assim? É mais mulher ou é... Eu vou falar que o público masculino tá dando um baile nas meninas, viu? Sério, Nath? As meninas, a mulher é um bicho que eu falo que ela, ainda mais eu que tratei mulheres faz 15 anos já, ela espera o bicho pegar pra procurar ajuda. Uhum. Então, tá acostumada a sofrer já, né? Ela tá acostumada com o que não deveria, né? Então eu entendo esse acostumado da mulher, não é pra ser acostumado com isso. A gente tem cólica todo mês, tem estresse. O cólica é muito ruim, né? Porque assim, é normal você ter dor todo mês. Nossa, mas que se lascou só de ser mulher, né? A gente já é normal, já tem cólica todo mês. Então, mas não é normal. Então, tá vendo? E os homens hoje, eles procuram mais. A mulher não. A mulher, tudo acontece. O intestino dela não funciona, ela não tem libido, o cabelo tá caindo, tudo. Mas ela fala, depois eu vejo isso. Deixa pra depois. Depois porque eu tem vejo filho, isso. porque tem a casa, porque tem o marido, porque tem outras prioridades menos Quando ela ela. não usa a consulta dela pra falar do filho e do marido. Então, Sério? ela é sempre a última. E você percebe isso? O dia inteiro. Que coisa, Imagina tendo 8, 9 pessoas por dia. Eu escuto de tudo ali. Não, ali é um consultório de psicologia, né? Também. Ajuda. Sim. Eu já fui, né, em você. Sim. Imagina, a consulta dura 2 horas, você não tem nenhuma pressa de acabar, né? Sim. É diferente. Eu gosto muito da sua linha. E é aquilo, eu acho que tem que respeitar. Mas mesmo eu, como paciente, eu sofri algumas críticas. Não acredito que você tá indo nesse tipo de medicina. Sim. Então, eu falo, gente, mas vamos brincar. Eu falo, vamos brincar de vida? Cada um cuida da sua? Né? É uma brincadeira ótima. Eu falo, vamos brincar de vida? Cada um cuida da sua, que tá tudo certo. Porque, gente, as pessoas tendem a se meter na vida alheia sem a gente pedir opinião alheia. Né? Mas eu já não sei também se eu também me adaptei. Eu acho também. Porque aí hoje eu chego as coisas e falo, tá bom. Então, tá tudo certo. E como é que é? Hoje como é que é? Você consegue? Eu vejo que você viaja bastante, você gosta muito de viagens. Me conta um pouco dessas suas viagens malucas que você faz aí pelo mundo. Por que seriam malucas? Gente, a pessoa foi lá pra Tanzânia. Não. São viagens, eu não vou dizer malucas, vou dizer incomuns. Me conta a experiência, porque lá, o que você quis fazer lá? A ideia é conhecer a cultura, agregar o seu trabalho a isso, ou curiosidade, o que te leva para esses lugares mais excêntricos? Então, quando no 3º ano de medicina eu fiz um fronteira dos médicos e fui para África do Sul, quando eu estava no 3º ano. E aí me chocou muito, porque ou as crianças morriam de fome, ou elas morriam de AIDS. Imagina isso no 3º ano de medicina. E eu fui na época para doações de remédio para ajudar. E aí eu falei, onde eu vou voltar, né? E a Tanzânia, para mim ali, na verdade, foi uma opção, porque, segundo o presidente da Tanzânia, não tinha Covid lá, entendeu? E tava liberada a entrada e eu fui no meio da pandemia. É verdade, você foi no meio da pandemia. Eu lembro que eu acompanhei a viagem inteira. E realmente a gente chegou e pra eles não tinham, né? Não existia máscara no país, não existia nada disso. E não tinha? Então, existe uma explicação que não tinha, né? Que é uma que bate de frente com muita coisa. Mas lá, o que eles usam? Eles têm saneamento? Não. Então, eles usam ivermectina. E o que eles tomam para as doenças? Cloroquina. Então já estava meio imunizado. É a única explicação que encontraram pra ninguém ter, né? Ninguém tem. Ninguém, mas aí o presidente morreu depois de 2 anos que eu fui, de Covid. Então, assim, então não se sabe. Não se sabe direito, exatamente. E aí, lá, o que você fez? Você é casada, né? Mora junto? Sou casada. Foi você e o Pedro. E o Pedro. Isso. E aí, você foi praticar medicina? Foi conhecer? Não, fui conhecer mesmo. A gente pegou lá pra conhecer as partes da ilha. E aí, a conhecer essa parte... Eles são muçulmanos, né? E
O lápis de cor é muita coisa. E eu gosto desses programas, né? Você levou umas coisinhas pra eles, pras crianças. Né? E como é que... o seu propósito nessa viagem, além de fazer o bem, de se aproximar, foi conhecer um pouquinho da cultura deles. E o que você voltou de lá pensando o quê? Em trazer as crianças de lá pra cá. Queria trazer todas. Todas assim no meu colo. Conta uma experiência com uma delas. Teve um dia lá, 2 dias depois que virou o ano, e era difícil de entender, né? Porque... Você passou o Réveillon lá. Passei. O Natal e o Réveillon. Eles são mulungos, né? Que eles falam uma língua. Então, assim, os ricos da Tanzânia, muito poucos, que falam inglês. Então, não tinha como se comunicar, né? Porque você tava na parte que não... Então, você falava como com eles, no caso? Não falava. Mímica. Pegava no colo e saía com as crianças. Não tava entendendo nada que eles estavam falando, se eles estavam curtindo, se não estavam curtindo. E eu tava achando o máximo. Olhava a carinha deles. Eu achava que eles estavam achando legal. Deviam estar. E aí, eu pedi o Pedro lá meio que falando, ninguém entendendo nada. Aí eles saíram andando, a gente falou, deve ser pra gente ir atrás, né? Eu não sei se era. Vamos. Aí a gente foi. E a gente foi conhecer uma casa, assim, de um local mesmo, ficar lá com eles, tipo, umas horas. E é chocante, entendeu? As pessoas tinham que realmente valorizar muita coisa que tem aqui. As pessoas mais pobres aqui no Brasil, que a gente pode dizer, são milionárias na Tanzânia. Sério, Nath? Não, elas não têm vaso, né? É um buraco no chão. Elas não têm fogo. Elas cozinham do lado de fora da casa. Fazendo uma fogueira e pondo... Elas têm uma única panela. 8 filhos. Jesus amado, gente. Aqui, o pobre tem Wi-Fi. Tem. Então, é muito diferente. Quando você acha que aqui tá ruim, você vai olhar pra lá, aqui tá ótimo, né? Não, acho que os dois estão ruins, tá? Não, então, mas tão perto deles, né? Quando a gente vai comparar, assim, né? Que coisa, né? Eu acompanhei na época, eu lembro que foi bem chocante. E aí, depois de lá, você fez outras viagens, assim, aspas, malucas. Mas eu gosto dessas viagens fora da curva. São viagens atípicas. E a última que você fez foi pra onde? Agora, que foi de São Bento. Que você ficou no meio do nada. No meio eu gosto desse negócio de ficar no meio do nada. É porque eu acho que eu atendo muitas pessoas. E tem a rede social que me demanda uma energia muito grande. Ela me cansa mais que tudo, eu diria hoje. A rede social? É a que mais me cansa. Me Sério? cansa muito. Porque é repetitivo, né, Carol? Mas você precisa estar lá, Nath? Ela é repetitiva. Eu gosto porque eu acho que a rede social você tem que passar alguma coisa pra alguém. É ali que você passa muita coisa pras pessoas que não têm condição de... Muita coisa. E o feedback é muito legal. Sabe, famílias mudando, pessoas que mudam a vida mesmo. Real, através da sua rede social, do que você ensina. Do que eu ensino ali. E aí, todo dia entra gente. Mas todo dia perguntam a mesma coisa. Mas essa pessoa não tem culpa. Porque ela acabou de entrar. Ela não tem obrigação de saber da maçã, do limão. Ela não tem obrigação, entendeu? Só que às vezes eu acordo e olho aquela pergunta, tipo, uma maçã, eu falo, você tá de brincadeira. Eu já quero mandar, você tá de brincadeira, entendeu? Mas não sei, entendeu? Não, porque chega uma hora que enche o saco, né, gente? É ser humano, eu também tenho. Sim. E é engraçado, porque na rede social a pessoa acha que você tem obrigação de responder, né? Não te dá nem bom dia. Onde você comprou isso? Aí, às vezes eu falo, gente, a pessoa não te dá um bom dia. Sim. E acha que quem tá do lado de cá tem obrigação de responder. E se não responde, fica de cara feia ainda porque não respondeu. Como se estivesse lá pra servir o outro, né? Sim. Eu brinco que, assim, as pessoas têm que ir na rede social. Eu falo, gente, faz um print. Porque eu já falei isso 10 vezes. Então, mas não tem como, é impossível controlar isso. Não dá. Porque vai ter uma pessoa que realmente acabou de entrar e isso pra ela vai ser extremamente grosseiro, a sua resposta. É claro, eu não dou a resposta. Como tem outras que vão falar, ela responde toda vez que eu pergunto. E aí tem outras que mandam, nossa, mas vai ficar respondendo isso sempre? Eu falo, nossa, mas é difícil demais agradar todo mundo. É porque a gente tá ali exposta, né, Nath? Sim. Ali é uma exposição e assim, a gente precisa entender que se a gente está exposta, a gente também está sujeito a receber algumas coisas que a gente não quer, né? Sim. E a gente tem que saber lidar com isso. Se expor na rede social é isso. Mas traz muito resultado também pra você enquanto médica. No começo trazia mais. Hoje diminuiu bastante porque é por causa dos programas, né? Então, meio que eu joguei para um outro lado agora, não mais para clínica. Porque agora você tem uns programas... Como é que funcionam esses programas? Esse programa só tem um e já não vai ter mais, tá? E já acabou esse também. Não deu conta, já deu. Foi uma vez na vida, tá ótimo. É porque esse programa, ele foi um programa para ajudar, foi um propósito. E entrou muita gente, mas assim, as pessoas achavam que participar do programa, elas já resolveriam a vida dela.
Aí, tipo, eu colocava caixinha. Eu vou te dar um exemplo dentro do programa. Vocês estão tendo resultado com o programa? Aí, tipo, 30% respondia não. Aí, no próximo eu colocava. Quem aqui está fazendo as coisas da aula? Esses 30% que colocaram que não estão tendo resultado não fizeram nada. Então, mas daí não tem milagre, né? Então, aí você vai meio que dando uma desanimada, porque demanda energia, demanda tempo. Eu fico toda quinta-feira, amanhã, por exemplo, 4 horas gravando o programa. Porque é um programa que é tudo online, a pessoa se... Não, tá dentro da plataforma da Hotmart, mas eu fiz de um jeito diferente. Eu fiz dentro de um Instagram fechado. Por quê? Porque a plataforma da Hotmart, ela gera por mês ou por ano a cobrança. E eu queria que fosse vitalício. Então, a pessoa pagou pela plataforma, o Hotmart confirmou a entrada dela, eu direcionei ela para o Instagram, onde vai ter todas as aulas fechado. Então só faz parte do Instagram as pessoas que são do programa. Quantas pessoas tem no programa, Nath? 2.100. Muita gente, né? Não, imagina, Carol, primeira vez quando eu lancei, eu falei, 175, 200. Falei, certeza. Juro. Falei, pra falar de óleo de coco, de água. De óleo de coco, de água. Gente, eu falo isso aqui no meu Instagram. É possível que o pessoal vai pagar pra eu falar lá dentro. É isso. Mas é que lá é mais específico. As pessoas tiram dúvidas, você deve ter um cuidado especial. Não é muito diferente, não. Mas assim, é mais atualizada as aulas, existem as tarefas, sempre fica alguém de olho, as dúvidas são respondidas muito rápido. E tem uma equipe com você? Tem uma equipe de marketing aqui atrás que fica vigiando ele. E aí, na hora que eu lancei, eu lembro que eu lancei um domingo, tinha bebido vinho no sábado. Aí acordei atrasada pra falar que tinha que falar antes das 11h11. O marketing tinha 30 mensagens dele. Falei, nossa, tá acontecendo? Dor de cabeça. Falei, meu Deus. Aí eu olhei ele, você tem que liberar a venda, liberar a venda. Falei, meu Deus, parecia tudo feio. Ainda fui xingado pelo marketing. Quem colocou uma blusa cinza, essa tristeza, não passou nenhuma caixa. Coloquei qualquer filtro lá. Apareci, gente, vamos liberar o programa. Na hora que deu 2 horas, eu recebi um troféu da Hotmart. Sério? 2.000 alunos em 2h30. Que coisa. Aí a Hotmart te sobe, né, de troféu. Que legal, né, Fiquei Nath? em choque, aí eu bebi mais um vinho. Lógico, pra comemorar, é claro. Isso aí. Que legal. E aí você daí você fechou, porque daí não dá pra ter mais do que isso. Agora fechei. Vai acabar agora, só faltam mais 2 aulas. Aí acabou a aula e eles têm acesso vitalício. Aquele Instagram. Eu não vou conseguir não aparecer, porque eu me conheço. Sempre que tiver alguma atualização na medicina, provavelmente eu vou aparecer lá, mas não entra mais ninguém, entendeu? Mas tá fechado já. O programa acabou, você entra se você quiser, não tem obrigação. Mas tem a galera do marketing que ajuda, que responde. E você acha que deu resultado, assim, pras pessoas que participaram? Muito. Muito. Foi muito legal. Nossa, é muita gente, Nath. É muita gente. E é gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro? Gente do Brasil inteiro. Tipo, fotos de uma família em Brasília sentada numa mesa fazendo exatamente as tarefas. E que tipo de tarefas que você dá? Por exemplo, rotina matinal. Sabe por onde começar? Que você começa, primeiro você raspa a língua, depois você escova o dente, a ordem. O que é muito lógico para muitas pessoas... Pra mim não é, por exemplo. Para outras não são, entendeu? Então, você ensinar o passo a passo é muito importante. E a pessoa segue aquilo e ela começa a ter mudanças de vida. Isso, por exemplo, poder da estratégia, sabe, de emagrecimento, glúten, lactose. O porquê não, doenças autoimunes, como melhorar o intestino. Então, tem várias aulas lá dentro. E aí, a pessoa clica lá nos destaques. Assiste as aulas e tem as tarefas nos posts. E quando esse grupo entrou 2.000 e poucas pessoas, virou aquilo, quem quiser entrar agora não entra. Não. Tá fechado. Eu lembro que você falou agora, o grupo tá fechado, não dá mais pra ninguém. Carol, chegou um lanchinho pra vocês aí. Chegou comida. Você vai comer, Nath? Mas eu como. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Sem nada, ela quis dizer. É uma coisa que não Mas tem com sabor, nada. tá? Mas com sabor, da Simponutri. E esse daqui é Gordelícios. Gordices. O que é esse? Esse aqui eu acho que é de... Bolo de amêndoa com doce de leite. Bolo de amêndoa com doce de leite. Chique que você tá. Você tá comendo isso em casa também? Nath, olha bem pra minha cara, querida. Que a gente tem que ser sincera na vida, né? Não, no caso, não. Eu tô totalmente... Eu tô zero geração saúde, Nath. Zero. Eu acompanhei sua viagem pra Portugal. Eu imaginei, eu falei, já daqui a 3 semanas ela manda uma mensagem, acho que eu preciso de uma bateria de exame. Ela aparece, eu tô prestes a aparecer pra você. Não, mas você dá um tempo, né? Pra dar uma diminuída no estrago. Eu dou um tempo, daí agora eu falei assim, eu contei pro pessoal, eu fui na Carolzinha, na nutricionista, e eu falei pra ela assim, Carol, não ri de mim, mas eu tô usando aquele adesivo que põe no umbigo. Sabe aquele adesivo que põe no umbigo? Gente...
Falei, eles vão me matar. Mas, ó, se é aquilo ou não, meu intestino tá funcionando lindamente. É somente, né? Então, sei lá o que é. Eu sei que funciona. Então, deixa o meu adesivinho ali. Viu, gente? Eu não tô vendendo adesivo de umbigo ainda. E o povo tá contra a medicina integrativa. Tá vendo, gente? Não, brincadeira, né? Eu sou a favor. Quem a pessoa pergunta, mas o que tem nesse adesivo? Não sei. Não faço ideia. Brincadeira. Eu sei que ele tá aqui, funciona muito bem, ainda me protege energeticamente. Então, minha filha, eu tô feliz da vida com o adesivinho. Todo dia eu ponho. Meus filhos falam, não aguento você, mãe, com essas energias suas. Mas é uma bolinha vermelha que tem, e tem um imãzinho ali, entendeu? Esse imã deve fazer alguma coisa. Porque o negócio vai bem. Ô, Nath, quais são os seus planos futuros? Eu pretendo abrir uma 2, né? Uma Bivital 2. Você pretende abrir a segunda? Sim. Até a terceira, talvez, mas tá saindo ainda do projeto. Eu queria parar, né? Eu queria parar, tipo, você que quer e não para. Nossa, gente, queria. Eu não quero, não. Já vi que eu não dou conta de parar nunca na minha vida. Mas eu queria dar uma diminuída, assim. Você trabalha muito? Muito. Como que é a sua rotina hoje? Eu acordo 4h30 da manhã. Essa 4h30. É porque eu preciso ler, Carol. Senão eu não consigo ficar na frequência dos pacientes. Meus pacientes, eles estão muito evoluídos, entendeu? Eles sabem mais que eu. Sério? Eles já chegam sabendo de coisas assim que eu não tô sabendo o que tá acontecendo ainda. Então, se eu não estudar todos os dias, eles vão saber mais do que eu. É porque tem muita informação Muita hoje, informação. né? Então, você tem que atualizar o tempo inteiro, não tem como. Então, você acorda 4h30 aí? Aí eu estudo uma meia horinha, depois faço yoga, treino. Todo dia? Todos os dias. De terça a sexta. Sábado e domingo, normalmente eu não fico aqui, né? Você vai pra fico praia. lá dentro dos oceanos. Lá da volta do To the ocean, né? Aquele lugar que você ama. Exatamente. E aí, e vou pra trabalhar. 9 horas da manhã eu tô na clínica já, né? E daí você atende paciente o dia inteiro? Até as 8h30. E você pretende continuar atuando na medicina ou você pretende fazer mais mentoria, formar meninates? O que você pretende? Não pretendo formar meninates, já tentei, muito difícil. Não dá. Existe um ego na medicina muito complicado. É uma profissão que as pessoas têm um ego muito alto. Eu não sei de onde tiraram esse ego, porque não são nada além que igual a todos nós. Uhum. E aí, eu falei, acho que eu não vou entrar nesse de ensinar médico, não, apesar de eu ter assumido algumas coisas esse ano, né? Mas eu só vou terminar e parar. Só atender mesmo. Você assumiu, você dá umas aulas, né? Tô na Abram, na Longevidade e na FAPS. E você tá fazendo a pós-graduação do Lair de novo? Eu tô, mas então, agora eu parei, porque aí agora ele me chamou pra dar aula, entendeu? Ele não entendeu o que eu tava fazendo como aluna de novo. Então, acho que ele foi, o que você não... Então, você quer continuar comigo? Então vem dar aula, foi isso que ele fez, basicamente. E aí você tá dando? Eu só começo em fevereiro. Esse ano eu não vou assumir mais nenhuma aula, tá cheio já. É muita coisa, né? Bastante. Pretende ser mãe, não pretende ser mãe? Não pretendo ser mãe. Decidida? Decididíssima, faz tempo. E assim... E eu fico até com medo de acontecer, né? Pode acontecer. Pode, hoje os riscos são muito baixos devido a eu ter perdido a trompa, ter tido endometriose e tudo, então é mais baixo. Mas a gente já viu de tudo por aí. Já viu de tudo. Sim. A coisa de ter perdido a trompa e a endometriose foi uma outra superação em termos de saúde que você viveu. Várias. Teve uma que eu coloquei prótese no peito, acho que essa você não sabe. Não. Rejeitei 3 vezes. 3 vezes? Muito gostado no hospital, né? Gente do céu. Aí você ficou 3 vezes e teve que trocar a prótese. Troquei. Aí eu troquei primeiro em 2 meses, aí depois em 3, aí o cirurgião falou, agora você vai ter que ficar 7 meses só com uma. Daí você ficou... Com a outra sem. Era ótimo se olhar no espelho, você precisava de ver. Imagino, gente. E com mulher é muito engraçado, né? Porque se você colocar uma mulher na frente de um palco e tirar a roupa dela do lado de um homem, onde ela tampa? O seio? É automático isso, né? Por isso, a gente tem muito isso com a mama. Então, imagina se ver com uma e sem a outra, é um choque pra mulher. O homem não, ele tampa aqui. A mulher, ela faz aqui, ela não tá nem aí lá pra baixo. A proteção da mulher, proteção geralmente, dela. em futebol, né? Tudo é a mama. É a mama, é verdade. E aí, teve isso. Aí eu falei, nossa, vou aprender bastante sobre mama. Estudei profundo sobre mama. Profundamente. Aí depois ele me jogou uma endometriose pra eu ficar especialista no assunto. E que é bem da parte de ginecologia, né, Nath? E que eu era especialista no assunto e não sabia que eu tinha. Que coisa, né? Mas assim, são as escolhas que a gente faz na vida. E eu já vi você discutindo também sobre isso na rede social, que as pessoas cobram muito a coisa da maternidade, já que esse é um programa para mulheres. Como que você enxerga essa cobrança que a sociedade tem da mulher e que ela não tem essa cobrança para o homem?
Não tem que ter nessa cobrança. Sabe? Tem que ser mãe. Onde tá escrito que você tem que ser mãe, Carol? Não tá escrito em lugar nenhum e as pessoas te cobram, né? Daí quando você tem um, quando que vai vir o segundo? Mas elas sempre vão te cobrar. De alguma coisa. O meu dá uma parada agora, porque não tem mais o que me cobrar, né? Você já tá, gente, você já tá no... Você já chega de cobrar essa menina, mas de mãe ainda existe. Já chega de cobrar com essa menina aí, ó. Mas aí chega ela de mãe, eu nem respondo mais, porque toda vez eu tenho que falar a mesma coisa, entendeu? Imagina você ter um filho porque o outro quer. Mas não existe isso. Eu já acho estranho você ter um filho porque você quer. Porque você está sendo bem egoísta de um medo de ficar sozinho lá na frente. E muitas mulheres fazem isso. Fazem. Eu vou ter porque eu tenho medo de ficar sozinho. Como se filho garantisse companhia, né? Como se garantisse. E aí fica um monte de mulher indo lá passar em consulta, tudo desesperada comigo, que o filho saiu de casa, que não sabe o que faz. Eu falei, mas a sua felicidade... Tá resumida ao seu filho tá em casa? Você não é feliz. E então, pior que a maioria sim, né, Nath? E ela se resume tudo ao filho. Então um pouco egoísmo isso, não ter. Não, eu acho que hoje eu tava, alguém que eu perguntei, eu falei assim, foi no salão, você quer ser mãe? Eu perguntei, e aí, você quer ser mãe? Ela falou assim, eu não tenho esse desejo. Eu falei, ótimo. Mas o meu marido tem. Eu falei, então pensa bem pra ser mãe, bem, porque assim, com muito desejo já é um belo de um desafio, porque muda a vida da pessoa, da noite pro dia nasce uma criança, muda a sua vida. A vida do homem não muda? Então, mas eu com o Pedro, quando a gente se conheceu, eu fui muito firme com isso. Eu não perguntei se ele queria ser pai. Por quem vai ser mãe sou eu? Então, já fiz minha decisão, Você falou, eu não vou ser mãe. Não, mas não, porque eu falei, não, eu não vou ser. Então, se você quiser ser pai, você vai ter que procurar uma parceira pra te dar um filho, porque eu não estou disposta a isso. Não, mas quando eu tive um namorado também, depois que eu já tinha o Pietro e o Mateu, foi uma das razões da gente ter terminado. Porque eu falei, eu não quero ser mãe. Sim. Não vou. E assim, é o tipo de coisa que só eu vou poder dar. Só você vai poder dar um filho pro Pedro. Ele vai falar, olha, então, eu vou engravidar outra lá e volto pra casa. Exatamente. Não. Então, ele tem que saber. E a gente tem que deixar isso muito claro. Porque é uma coisa que é inegociável. Pra mim, é inegociável. Mas filho eu não quero. Então, não tem essa. Mas é meu sonho. Não, e no meu caso, por ser obstetra, né? Eu falo que eu fui meio traumatizada, então, né? Porque você sabe tudo também, né, Nath? Do que pode acontecer, do que não pode, das consequências, como que a mãe vem em estado de calamidade. Carol, teve uma época que eu atendi no presídio de Tremembé. E eu fazia o exame de toque pra entrar, pra procurar droga. E aí, quando as mulheres entravam em trabalho de parto, as craquentas, assim, iam pro hospital escola, que é grave, né? Não tinha nome, elas davam o nome de Nathalie pra criança. Nasceram várias Nathalies. Não, várias. Sério? Várias, não foi uma ou duas. Qual é o seu nome, doutora? Você é tão pequenininha, fofa. Vai chamar Nathalie. Então, eu acho que foi muita coisa. Já tem muitas Nathalies no mundo, Mini, não quero mais, tá ótimo, já tá bom. Porque você via... Nossa, eu morria de medo, né? Porque imagina falar, tem coisa aí dentro, desse tamanho. Um toco de pessoa porque você lá dentro. E tinha? Não, em toco mesmo, né? Porque imagina de croques com um uniforme... Porque eu usava os rosas cirúrgicos ainda, entendeu? Não, porque agora você usa salto, né? Agora eu dou uma disfarçada, põe um jaleco, coloco uma mesa um pouco mais alta, falo, poxa, vamos, né? Dar uma valorizada, né? Nossa, olha que lindo. Agora a gente já faz uma montagem para valorizar. Ô, Nath, e conta pra mim, dentro da sua profissão, dentro da sua vida aí como médica, ou da sua vida normal, qual foi o maior aprendizado que você tira da sua vida, o maior desafio que você viveu? Eu acho que deve ser o acidente, mas não sei. O maior desafio e o maior aprendizado? Olha, Kai, eu acho que isso até vale para todo mundo. Eu acho que as pessoas, elas sabem lidar muito bem com os desafios quando elas têm uma base muito sólida. E isso faz toda a diferença. Quando você não tem uma base muito sólida, você não é flexível. É muito difícil uma pessoa ser resiliente e flexível se ela não tem uma base. Ela quebra. É como se fosse um bambu, eu falo. Imagina um bambu. É a planta inquebrável que a gente considera, né? Ele fica 5 anos no Mediterrâneo. Não sou biólogo, não estudo plantas, nada disso, tá, gente? Quase que estudou o oceano. Quase. Então, ele fica 5 anos embaixo da terra para crescer. Então, ele ficou 5 anos com uma base extremamente sólida e forte. Na hora que ele cresce, ele tem resiliência e flexibilidade. Do mesmo jeito que ele dança, ele sustenta em vendavais. Ele não quebra. Não. Então, acho que quando você tem uma base e um propósito, ninguém te quebra. A base que você chama seria a família? A minha família.
Hoje ela deu uma quebrada, mas eles que quebraram, não quebraram eu não. Mas a base tá feita. Quando eu tava criança, tava tudo certo. Agora deu uma desestruturada. Tamo junto. Deu uma desestruturada naquela casa. Falei, acho que eu vou ter que ir lá fazer a base agora vira, inverte. Chega uma hora que a gente vira a base. É muito louco isso, né? Eu falo isso pro meu pai. Ele, mas nada de bebê. Eu falei, mas pra quê, meu amor? Você, minha mãe, meus irmãos. Nossa, quanta gente. Já tá de bom tamanho. Já tem bastante coisa pra fazer. Bastante filho. Não, mas é porque a gente precisa... O ser humano, de todos, é o único que inverte os papéis. Que chega uma hora que os filhos cuidam dos pais. Os outros animais, todos... A mãe e o pai criam no comecinho, vai pra vida e nunca mais volta, nunca mais existe a inversão. Agora a gente... Tanto é que uma das maiores dificuldades do ser humano é ver os pais envelhecerem. A gente não tem facilidade de ver. Sim. Às vezes eu falo pra minhas irmãs, eu falo, gente, o papai e a mamãe, eles já estão com idade. É difícil pra gente enxergar que eles estão ficando velhos. Porque o pai e a mãe, geralmente... Mas isso é muito da gente também, porque a gente infantiliza a situação, né? Eu vejo você com a sua mãe. Você acha que você é uma criança perto dela, né? Gente, mas eu me divirto. Exato. Então, você volta pra situação... Não, é minha amiga. Exatamente. Minha mãe, você não coloca amiga. ela como uma pessoa idosa. Mas nunca. Exato. Mas não quer que envelheça, entendeu? Não quero. Nossa, se eu pudesse, embalsamava pra deixar daquele jeito. Dentro de um potinho. Então é a gente que faz isso com eles. A gente não quer de jeito nenhum. Mas eles também não querem. Não querem. Né? A minha mãe, se eu começar a falar, ai, mãe, tá velhinha. Ah, Carolina. Ela já vai mas falar sua mãe é um caso à parte, dela. né, Carol? Não. Sua mãe é um pouco fora da curva. É a melhor que temos, né? É a melhor que temos. Não, e vocês que estão pedindo pra eu entrevistar minha mãe aqui. Nossa, vai ser o máximo. Gente, mas não vai ter graça eu entrevistar minha mãe, porque eu já sei a história dela inteira. Mas então, o pessoal vai dar risada. Daí deram a ideia de fazer perguntas. Põe na rede social, manda fazer pergunta, coloca o nome e vai fazendo as perguntas pra sua mãe. Porque assim, mãe, como é que você criou a gente? Já sei. Mãe, qual que é o diferencial? Mas também vai ter já muita sei. novidade aqui, certeza. Nossa. Que ela vai acabar falando coisas que você não sabe. E vai ter pi o tempo inteiro, porque ela fala pouco palavrão, né? Quase nada. Mas as pessoas falam, gente, mas essa mulher criou gente, essas 5 meninas muito... Gente, minha mãe, ela era assim, 7 da manhã, não sei o que vocês vão fazer, anda de bicicleta, vai rodar, gira, mas vocês vão sair da cama, eu não quero ninguém dentro de casa. Por isso que a gente é tudo assim, meio tantã. Não dá pra ser normal, gente. Não dá. Não, e uma mãe de 5 filhas vai ser normal como? 100%? Não dá. Eu com 2 não sou. E com orgulho, gente. Com orgulho, eu acho que gente normal é chata. Eu prefiro ser doidinha mesmo. Eu prefiro. Porque assim, a gente fica... Quem é normal, né, Nath? Nos dias de hoje? Ninguém. Pra mim, acordar às 4h30 da manhã é coisa de gente maluca. Por exemplo, pra você que acorda e leio às 4h30. 4h30 eu tô no quinto sono. Mas não é uma escolha, tá? Então, eu não tenho opção. Ou eu faço isso, ou eu faço isso. Eu tenho que fazer. Pelo menos por agora. Então, nos planos futuros, abrir mais 2... E aí dá uma diminuída, né? De paciente eu já tô diminuindo já, né? E hoje a sua clínica faz o quê? Tudo? Tem tudo que você precisa lá? Tem o laboratório? Tem a parte estética? Tem a pediatria, tem a parte estética, tem dermato, soroterapia, nutricionista, triagem da enfermagem, sala de gerência, cozinha, gourmet, né? 2 dentistas. Eu vou bastante lá. Eu sei. Vou chamar a Patrícia pra entrevistá-la também. Nossa Porque ela senhora. também tem uma abordagem... Esse vai ser pi. Não, comédia, gente. Mas eu fiquei tão feliz quando vocês se uniram, você e a Patrícia. Acho que vocês combinam bastante. Eu gosto muito dela. Tá bem legal a equipe lá. 14 mulheres... Então, Punk, né? Você sofre algum preconceito na sua profissão por ser mulher ou não? Não. Porque você foi pegar uma área que é bem feminina, né? Sim, não tem... Ginecologia obstetrícia e depois na parte de cuidar da saúde. Você atende bastante velhinho? Bastante, geriatria, né? Velhinho. Ela é séria. Eu falo, tu entende bastante na geriatria, né? Você tem que prezar, né? Segura a Carol aí, Nathalie. Ele entra às vezes pra dar uma, sabe? Fala, Carol, tá demais, Carol. Eu falo umas besteiras mesmo, mas por isso que eu te falo que o cá entre elas sou eu, 100% eu. Ninguém me corta, só ele que às vezes ele fala assim, menos, Carol. Ou às vezes eu falo alguma coisa que ele fala, mentira dela, tudo mentira, não é isso nada. Ô, Nath, foi um prazer conversar com você, amor. Foi um prazer todo meu. Foi maravilhoso. Você tem algum recado, alguma coisa que você queira falar para essas jovens que estão começando a vida, mulheres? Porque a ideia desse podcast é mostrar que a mulher pode ser tudo que ela quiser ser. E você, com a sua história de vida, mostra que realmente a gente pode ser o que a gente quiser ser, pode mudar no meio do caminho e que tá tudo certo. Então, o que você quer dizer para essas
mulheres que estão nos ouvindo? Poxa, eu diria que hoje o ideal seria não desistir de um propósito. Tem que ter, né, um propósito e uma meta, né? E ser muito resiliente, resistente, né, a isso. Porque vai cair, né? Todo mundo vai ter um sonho, vai chegar perto, não vai conseguir. Como se fosse uma mola, né, Carol? Você vai, aí a mola vai subindo. Aí, de repente, aperta. Aí você volta pra estaca zero e começa de novo. Contanto que você consiga chegar onde você quer. Quantas vezes você voltou pra estaca zero, né? Inúmeras. Mas nenhuma me deformou. Pois é. O problema é quando a mola se deforma. E quando ela não tem a sustentação, que a gente... Que é a base. Que você falou, que é a base. Sim. Então, a gente tem que cuidar da nossa família mesmo, né? Tem. Cuidar do interior, né? É o mais difícil. As pessoas não olham pra dentro de si, né, Nath? Não. No seu consultório, ainda tem mais 3 minutos. Quando você vê... O que você... Se você for fazer um resumo do que você mais vê no consultório e que você fala assim... Se isso mudasse, as pessoas não ficariam tão doentes. Comportamentos. Comportamentos. Acreditar em si mesma, parte de competências. Hábito, ela compra, né, o negócio. Hoje em dia as pessoas compram a doença. Literalmente falando, elas compram a doença. Em todos os sentidos. Elas falam, meu pai tem isso. Vou ter isso também. Eu falo, não. Mas porque seu pai tem, você não tem que ter. Que daí já põe no psicológico que tem, e né? ela aceita e aquilo. a cabeça é capaz de fazer a doença acontecer. Mas ela faz também, né? Porque ela entra numa zona de conforto que ok ter. Porque a família inteira teve. Minha mãe teve câncer, meu tio teve, minha avó teve. Hoje as mudanças de comportamento são muito difíceis. As pessoas não aceitam mudar. Porque dói. Dói, exatamente. Mudanças dói, né? E você tem que entrar em contato com coisas que você não quer também, né? Dá preguiça. Você faz terapia sempre? Faço. Quais os seus hábitos que fazem você ser essa mulher que você é? Olha, terapia é muito importante. Eu falo que terapia são para os corajosos. São. Quem não faz terapia não é corajoso. Tem que ter. Tem que ter, e é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Eu faço há 20 anos. Você é uma terapeuta, né? O cá entre elas é uma terapia, né? Você sabe que tem gente que chora aqui. Imagino. Porque a gente resgata a história da pessoa, a pessoa não tem noção da história dela, porque né? Ela não conta mais pra ninguém. Ela não tem noção do tanto que ela já passou, e aí passa um filme na cabeça dela, ela fala, nossa, eu passei por tudo isso mesmo, e olha, eu tô aqui. E a gente só chama pessoas que se deram, que tem história boa pra contar de superação, né? Não vou contar a história da pessoa que já tá, né, no final da vida e que não tem mais muito o que contar. Você tá aí no auge da sua vida e as outras. É muito bonito essas histórias que a gente vê, né? Superação, né? Super. Todas têm história de superação. Todas. E a gente mostra mesmo pras pessoas que, assim, a gente pode ser quem a gente quiser ser. E todas falam da estrutura familiar. O pai, a mãe, então... Porque a gente puxa, né? E o que a gente vai falar na terapia, bem? Não, terapia é fundamental. Tem que cuidar da mente. Tem. Do corpo, da mente, do espírito. Yoga muda muito a vida, né? Muito. Yoga mudou a minha vida. Eu não consigo fazer, Nath. Então, yoga, quando eu comecei, eu também não conseguia, não. Eu cheguei ao ponto de torcer pro pneu do meu carro furar. Pra eu falar, não ir. Eu não fui porque furou. Aí, ó, um sinal. A hora do relaxamento, eu falo assim, gente, eu 15 minutos relaxando, o mundo tá girando lá fora e eu aqui relaxando pra quê? Mas pode ter certeza que é o que você mais precisa. Eu sei. Pior que eu sei. O que mais te incomoda, o que mais dói, é o que mais você precisa. Meditação, né? Eu tô tentando. Comigo foi muito difícil também. Foram 2 anos de muita luta. Eu falava, o que eu vou fazer? Só que eu tinha um desafio tão grande de ficar de ponta cabeça, porque o meu médico falou que eu não ia ficar de ponta cabeça por causa do acidente, que eu falei, vou me esforçar só pra eu ficar de ponta cabeça. Porque daí você tinha um propósito. Sim. Entendeu? Agora eu não tenho. Eu não quero ficar de ponta cabeça. Quer sim, é legal. Vai ficar de ponta cabeça. Vai que é bom pra você, Carolina. Quem sabe você ficando de ponta cabeça, você não consegue ficar no agora e não lá na frente. Então. Não, mas você tá certa. Eu sei que é importante. As minhas irmãs todas fazem, só eu que não faço. É importante fazer. Mas os cavalos me relaxam bastante. Os cavalos já me deram uma equilibrada nessa coisa. Quando eu tô com eles, eu tô ali mesmo, sabe? Então, mas a coisa da... Teve uma época que eu comecei a fazer meditação todo dia, 10 minutos, 15 minutos. E eu percebi melhor, mas daí eu não fluí. Aí você acelerou, né, o som? Não dei continuidade. Eu pus no 2. 2. Sua cara. Olha lá, gente, que ela me conhece bem, né? Nath, foi um prazer, amor. Muito obrigada de você ter vindo. Prazer Adorei foi meu. saber mais da sua história de vida. Tem alguma coisa ali de presentinho pra ela?
Nossa, eu tô ganhando muito presente aqui, gente. Aqui a gente mima as pessoas, né, Nath? A gente mima. Que a gente sabe da importância de a pessoa largar a vida pra vir até aqui, tá com a gente, conversando. Tem uns biscoitinhos aqui. Gente, olha, então, muito obrigada pra vocês que nos ouviram, nos assistiram. Espero que vocês tenham gostado da história linda da Nath. Doutora Nathalie, mas como eu sou íntima, eu falo Nath, né? Não dá, se eu chamar de doutora Nathalie, não sou eu. Sim. E muito obrigada, amor. Foi um prazer ter você aqui. Foi ótimo. Vou te chamar mais vezes quando a gente tiver outros assuntos pra falar. Eu já sei qual que você vai chamar. Nem fale. Um beijo. Um beijo. Beijo, gente.